Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Para você que ainda não me conhece, eu sou o irmão Carlos. Meus amados e queridas irmãos e irmãs em Jesus Cristo, ou você que ainda não é cristão, ou independente de qualquer for a sua religião, ou você que ainda não tem alguma religião, eu quero nesta noite compartilhar com você a leitura da Palavra de Deus a todos vós, porque a Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 7, versículo 24, diz as seguintes palavras: Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Certo, meus irmãos? Então nós devemos ler as palavras de Deus e estar constante lendo e examinando as sãs palavras do Senhor, das Escrituras. E para que nós possamos ir bem, a nossa vida vá bem, que tudo que nós for fazer irá dar certo quando nós estamos de acordo, em concordância com as Sagradas Escrituras, nós estaremos muito bem na presença de Deus e fazendo aquilo que agrada o coração do Senhor. Então é muito importante nós lermos a Palavra de Deus todos os dias, irmãos. Irmãos, agora eu quero dizer para vocês, e a partir de hoje eu irei ler um capítulo da Bíblia, do início de Gênesis a Apocalipse. Irei ler as Sagradas Escrituras para vocês e depois farei um breve comentário para a glória de Deus, para que seja exaltado o nome santo do Senhor e para que nós possamos conhecer das Sagradas Escrituras, porque o Senhor me tocou em fazer isso, nesse propósito de Deus, de ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse por capítulo. Tá bom, meus amados irmãos? Livro de Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando somente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam
eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, quando gado e répteis, e bestas feras de terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmeas o criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, toda a terra e toda a árvore, em que há fruto de árvore e dá semente, servos-ás para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a árvore dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o sexto dia. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Então, meus amados irmãos, nós vimos aqui essa bela obra que o Criador fez para todos nós desfrutarmos, né? Essa parte onde Deus cria o universo, cria a terra, faz a separação da terra, da expansão da água. Você percebe, e o Espírito Santo se movia sobre as águas, e uma coisa muito incrível, né? Ver o Espírito de Deus se mover sobre as águas, depois o Senhor fazer a separação, criar a expansão, fazer tudo quanto agrada a Deus e fazer todas essas maravilhas. Isso é uma coisa muito boa, muito abençoada por Deus. É uma obra de Deus muito tremenda, a criação do universo, as estrelas luminares, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e as estrelas para governar, para iluminar, né? Tudo tem um propósito. Deus é perfeito e fez tudo de forma maravilhosa, separando o dia
Se nós percebermos também as horas, né? Que você vê, em um dia tem 12 horas e à noite também tem 12 horas. Então, tudo perfeito, né? Tudo para a glória de Deus. As ervas, as frutas, as espécies. Uma grande maravilha da parte do Senhor. E eu acho isso uma coisa muito linda, a obra do Senhor. E o Senhor criou. E é isso, meus irmãos. Esse foi o primeiro capítulo do livro de Gênesis. Em breve eu irei publicar outros vídeos para a glória do Senhor. Um Gênesis capítulo 2 e assim sucessivamente. Que Deus abençoe todos, tá bom? Que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja sempre com todos vós. Amém.